Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. A aula de hoje é a segunda parte do conjunto de aulas de função do segundo grau. Como na primeira aula a gente aprendeu a, tendo uma função do segundo grau, encontrar o seu gráfico, a aula de hoje a gente vai aprender a aprimorar técnicas e habilidades para, tendo o gráfico, voltar para a função do segundo grau, ou seja, o processo contrário. Então, prepara o papel e a caneta e bora para a aula. Então, bora começar? Antes de a gente iniciar, é preciso que eu passe algumas orientações para vocês, que é o seguinte: se você está caindo de paraquedas nessa aula, é primordial, indispensável e obrigatório que você volte e procure aqui no canal do Sistema Fator aulas denominada de função do segundo grau, parte 1. Aquela aula é pré-requisito, é obrigatória que você assista e aprimore as suas técnicas e habilidades para aí sim vir e assistir a aula de função do segundo grau, parte 2. Tudo que vai acontecer aqui utiliza conhecimentos do qual a gente aprimorou naquela aula. Então não existe a menor possibilidade de você assistir a aula de função do segundo grau, parte 2, antes de ter todas as técnicas e habilidades da aula de função do segundo grau, parte 1, aprimoradas e bem estudadas, ok? Só para você ter noção, o que a gente fez na aula de função do segundo grau, parte 1. A gente tinha uma função do segundo grau, e daquela função do segundo grau a gente chegava ao gráfico de uma função do segundo grau. O objetivo que a gente vai ter na aula de função do segundo grau, parte 2, é fazer o contrário. Então a gente vai ter uma função do segundo grau, e da função do segundo grau gráfica, do seu desenho gráfico, a gente vai voltar para a sua equação. Então, se na aula 1 a gente saiu da equação para o gráfico, na aula 2 a gente vai sair do gráfico e voltar para a equação. Habilidade crucial e indispensável, porque isso é um assunto altamente recorrente nas suas principais provas, ok? Então, só observando aqui, você já sabe que isso é uma curva. Essa curva tem o formato de uma parábola. Se é uma parábola, tu já sabe que isso representa uma função do segundo grau. E se tu já sabe que isso é uma função do segundo grau, a forma de uma função do segundo grau é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, encontrar a função do segundo grau que representa esse gráfico é justamente encontrar o valor de A, encontrar o valor de B e encontrar o valor de C. Sendo que olhando para esse gráfico, quem tem todas as técnicas aprimoradas do qual a gente trabalhou na aula de função do segundo grau, parte 1, tu vai saber que só olhando para esse gráfico você já consegue determinar quem é o valor de C, porque o C é onde a parábola corta o eixo Y, e a parábola está cortando o eixo Y em 6, então tu já sabe que o termo independente dessa função de segundo grau vale 6. Você sabe dizer também que o A é um número maior do que zero, porque a gente aprendeu que toda vez que a parábola está sorrindo, A é maior que zero, porque A é maior que zero, feliz está. Quer ver outra coisa que você aprendeu? Aonde a parábola corta o eixo x são os valores das raízes, então uma raiz é 2. E a x, duas linhas, vale 3. Ambas as raízes. Tá aqui, 2 e 3. Mas você aprendeu que toda vez que o x' for diferente do x duas linhas, implica em você ter um valor do discriminante maior que zero, duas raízes reais e distintas. Então você sabe, mesmo sem saber o valor de A, de B e de C, que o delta dessa função do segundo grau é um número maior do que zero. Essas são as referências que você consegue extrair somente olhando esse gráfico. Sendo que o intuito e o objetivo da nossa aula é justamente que a gente consiga aprimorar habilidades de fazer a volta, ou seja, olhar para o gráfico e, de posse do gráfico, encontrar a equação do segundo grau que representa esse gráfico. Quem estudou a aula de função do primeiro grau e está bem alinhado com tudo que rege a retas, você pode se desenvolver com uma qualidade maior. Quem não sabe nada de função do primeiro grau, eu te convido a assistir. Está aqui todas as 3 partes de função do primeiro grau disponíveis. A gente vai utilizar uma habilidade paralela àquela habilidade justamente para encontrar a equação que representa essa curva, que é essa parábola. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei, que é y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vou escrever ela aqui uma vez.
Vou escrever ela aqui duas vezes, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E vou escrever ela aqui 3 vezes. Quando a gente estudou função do primeiro grau, que eu disse que existia um postulado que dizia que por 2 pontos determinam apenas uma reta, ou seja, se eu tinha o conhecimento desse ponto e eu tinha o conhecimento desse ponto, existia apenas uma única reta que passa por esses 2 pontos. Então, se eu tivesse conhecimento de 2 pontos, eu conseguiria encontrar a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Aqui a gente vai fazer uma analogia semelhante. A regra diz que se eu tenho conhecimento de 3 pontos que estão sobre uma parábola, certamente eu consigo encontrar a equação que transcreve essa curva. E eu tenho os pontos por qual passo essa parábola. Por exemplo, esse é o ponto de abscissa nula e de ordenada 6. Esse é o ponto de abscissa 2 e de ordenada 0. E esse é o ponto de abscissa 3 e de ordenada 0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos e vou justamente substituir na lei. Então, o primeiro ponto que eu vou substituir é 0 e 6. O segundo ponto do qual eu vou substituir é o par ordenado 2 e 0. E o terceiro ponto que eu vou substituir é o par ordenado 3 e 0. Lembrando que todo ponto é da forma x e y. O primeiro elemento é da abscissa e o segundo é da ordenada, e a gente denomina isso de par ordenado. Então, eu vou pegar esse par ordenado e vou substituir nessa equação. A continha simplesmente ficou como 6 é igual ao a vezes o x, que é 0 ao quadrado, mais o b vezes o x, que é 0 mais c. 6 é igual a 0 mais 0 mais c. Logo, c vale 6. Está aqui. Aí tu fala, Renato, por que tu fez essa conta se o c tu já havia encontrado apenas observando o gráfico? Pois é apenas uma nova ferramenta. Se você não quiser encontrar o c olhando para o gráfico, existe um cálculo algébrico para isso. Às vezes ele omite o c e tu não consegue descobrir o c só olhando, aí tu vai ter que recorrer a esse artifício. Vamos substituir o outro ponto. Quem é o y? 0. Isso aqui é igual a vezes o x, que é 2, que está ao quadrado. Mais b vezes o x, que é 2, mais o c, que a gente sabe que é 6. 0 é igual a 4a mais 2b mais 6. Tudo é múltiplo de 2. Vou dividir tudo por 2. A continha ficou 0 é igual a 2a mais b mais 3. Dividir tudo por 2. Vou isolar as variáveis. Ficou 2a mais b é igual a menos 3. Deixo guardado. Lembrando que para eu encontrar a lei que satisfaz a equação, a função do segundo grau que representa essa curva, eu tenho que encontrar o valor de a, b e c. C eu já sei que é 6, então eu estou na luta para encontrar a e b. Substituindo o próximo ponto, o y é 0, isso aqui é igual a a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3 mais c, que é 6. Ou seja, eu substituí os 3 pontos. Por quê? Porque essa parábola passa por esses 3 pontos. Então, esses 3 pontos satisfazem a equação dessa função do segundo grau. Fazendo a continha, 0 é igual a 3 ao quadrado, 9 vezes a, 9a, mais 3b mais 6. Reparar que tudo é múltiplo de 3, dividindo tudo por 3, ficou 0 é igual a 3a mais b, dividindo por 3, isso vai dar 2. Vou isolar as variáveis, fiquei com 3a mais b igual a menos 2. Então, dessa substituição, eu cheguei a uma conclusão e 2 equações. Eu vou pegar essas 2 equações e vou unir para resolvê-las. Qual a primeira? 2a mais b igual a menos 3. Vou escrever aqui, ó. 2a mais b é igual a menos 3. E a outra é 3a mais b igual a menos 2. Então, 3a mais b é igual a menos 2. Gente, isso aqui ficou um sistema. A gente ainda não fez a aula de sistema, mas você está livre para resolver esse sistema pelo método do qual você confie e pelo método do qual você tem domínio. Por exemplo, você poderia resolver esse sistema pela intuição, pela adição, pela subtração, pela substituição, pela comparação, por composição, ou pelo método de Cramer, tu escolhe. A gente ainda não fez a aula de sistemas, nós ainda iremos estudar sistemas lineares, vide que é um tema bem quente para as nossas principais provas. Como a gente ainda não estudou, vou resolver por adição. Na verdade, é melhor resolver por diferença. Eu vou resolver aqui pela subtração. Então, simplesmente, a regra é o seguinte. Eu vou subtrair a equação de baixo da equação de cima. Por que eu vou fazer isso? Para eu justamente cancelar as duas variáveis que são iguais. Se eu faço isso, 3a menos 2a vai dar b menos b, cancelou. E aqui embaixo ficou menos 2 menos 3, porque eu diminui de baixo para cima, membro a membro. Então, a quantia ficou a igual a menos 2 mais 3. E menos 2 mais 3 é o valor de a que vale a unidade.
Se eu tenho o valor de A, que é 1, eu posso encontrar o valor de B tanto na primeira como na segunda equação. Vou encontrar na primeira. A primeira equação diz que 2A mais B é igual a menos 3. Então, eu vou ter que 2 vezes o A, que é 1, somado com B, que eu não sei quem é, eu quero encontrar, isso vale menos 3. Então, 2 somado com B vale menos 3. Então, B vale menos 3 menos 2. Daqui a gente encontra que o B vale menos 5. Se eu já tenho o A, já tenho o B e já tenho o C, eu tenho certamente os valores que representam aquele gráfico. Por exemplo, eu já sei que o A é 1, já sei que o B vale menos 5 e já sei que o C vale 6. Então, eu tenho a função do segundo grau y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é y é igual a quem é? 1x ao quadrado mais o b, menos 5x mais o c, que é 6, que eu poderia escrever x ao quadrado menos 5x mais 6. E fazer a volta, né? Se eu quisesse sair daqui e voltar para lá, eu poderia, porque o A tu sabe que é 1, o B tu sabe que é menos 5, o C tu sabe que é 6. Tu poderia fazer Bhaskara. Delta é B ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Tu teria que o delta é 25 menos 24. Quanto vale o delta? 1. O delta é maior do que 0, então certamente tu tem duas raízes reais e distintas. Isso é o que a gente estudou na aula de função do segundo grau, parte 1. Quero encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. Segunda parte de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é menos b. Menos b é menos 5. Quer dizer, b é menos 5, menos b é 5. Mais ou menos raiz de delta, que é 1, vai dar 1 sobre 2a. A é 1, então 2 vezes 1, 2. Tenho duas raízes, a x' e a x duas linhas. Quanto é 5 mais 1? 6 sobre 2, 3. Quanto é 5 menos 1? 4 sobre 2, 2. Está aqui as duas raízes 2 e 3, que converge com as raízes do gráfico, que aqui estavam 2 e 3. Lembrando que onde o gráfico corta o eixo y é só olhar o valor de C. Ah, não quero encontrar as raízes assim, quero fazer soma e produto. Ótimo, não tem problema. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Na aula 1 de função do segundo grau está demonstrado essas relações. B é menos 5, menos b vai dar 5 sobre o a, que é 1, a soma é 5. Pode ver que 3 mais 2 é 5. Então, a soma das raízes é 5. Produto, 6, que é c sobre a, que é 1. Produto é 6. Pode ver que 3 vezes 2 é 6. Ah, quero desenhar o gráfico dessa função de segundo grau. Ótimo, desenhe. Eixo vertical é o eixo y, eixo horizontal é o eixo x. Como a é maior do que 0, a parábola tem concavidade voltada para cima. Tá feliz. Traça aqui, ó, concavidade voltada para cima. Corta o eixo das ordenadas em C, que é 6. Corta o eixo das abscissas nas raízes. Como o delta era maior do que 0, as raízes são reais e distintas. Essa é a raiz 2 e essa é a raiz 3. Sobre esse ponto eu ainda vou falar com vocês. Ok? Vai te falar, Renato, eu não quero fazer a volta assim. Eu não quero encontrar a equação do segundo grau olhando um gráfico utilizando essa técnica. Tem outra forma? Tem outras formas. Inclusive uma forma passando por esse ponto. Mas eu vou te apresentar uma outra forma, tá? Então suponha que a gente tem aquele gráfico, tá? O gráfico é o mesmo, tá? Eixo vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Eixo horizontal é o eixo das abscissas, que é o eixo x. Eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima, tal qual o c é 6 e as raízes são 2 e 3. Eu quero encontrar a função que representa esse gráfico, que a gente sabe que ela é uma função do segundo grau. A gente sabe que essa curva ela é uma parábola. E a gente sabe que a sua lei é y é igual a ax ao quadrado mais bx mais 6. Então tem mais c. Então tem que encontrar o a, o b e o c. Como é que eu poderia fazer? Só olhando eu já sei que o c é 6. Tá? Só observando eu já sei que a primeira raiz é 2 e já sei que a segunda raiz é 3. Só observando eu já sei que o a é um número maior do que 0. Porque a concavidade está voltada para cima. E só observando eu já sei que o delta é um número positivo também, porque as duas raízes são o quê? Distintas. X' é diferente de x2. Quando eu tenho duas raízes reais e distintas, eu tenho a garantia de que delta é um número maior do que 0. Sendo que se você reparar, a soma das raízes é 2 mais 3 e 2 mais 3 é 5. E o produto das raízes é 2 vezes 3 e 2 vezes 3 é 6. Então, eu poderia resolver e encontrar a equação dessa função do segundo grau usando soma e produto. Repara que eu ainda não estou te falando sobre esse ponto, tá?
Existem possibilidades olhando para cá, mas a gente vai explorar mais à frente. Eu estou olhando apenas para essas características por enquanto, que é o objetivo do nosso vídeo 2. Repara, no visual, a gente já sabe que o C vale 6. No visual. Tá faltando encontrar o A e o B. Olha o que eu posso fazer. Quem é a soma? 5. A soma das raízes é 5, no visual. Mas a soma das raízes tu conhece, é menos B sobre A. E menos B sobre A vale 5. Deixa guardado. E usa o produto das raízes. Quem é o produto das raízes? O produto das raízes está aqui, é 6, porque 3 vezes 2 é 6. Mas o produto das raízes é uma fórmula. É C sobre A. A gente demonstrou essa relação na aula 1 de função do segundo grau. E C sobre A é 6. Sendo que C tu sabe, é 6. Então ficou 6 sobre A é igual a 6. Passa para lá, 6 é igual a 6A. A é igual a 6 sextos. A vale 1. Se o A vale 1, ótimo. Tu vem e substitui aqui, né? Menos B sobre o A, que é 1, vale 5. Passa para lá multiplicando. Menos B igual a 5. Multiplica por menos 1, B vale menos 5. Pronto. Se tu quer essa equação, y é igual a, que é 1x ao quadrado, mais o b, que é menos 5x, mais o c, que vale 6. Então, a equação é y é igual a x ao quadrado, menos 5x mais 6. Essa é a lei que permite chegar a esse gráfico. Então, o intuito dessa aula foi justamente treinar com vocês as habilidades que, a partir da observação de um gráfico de uma função de segundo grau, que é uma curva, que é uma parábola, seja ela com concavidade voltada para baixo ou para cima, através dos elementos do qual a gente aprimorou a habilidade na aula de função de segundo grau de parte 1, você consegue fazer a volta, ou seja, observar o gráfico e chegar à lei. Então a gente já sabe os elementos norteadores de uma função de segundo grau, quais são as principais relações e os principais pontos de interseção do gráfico com os eixos orientados. A gente já sabe do gráfico chegar à equação e da equação chegar ao gráfico, ok? O que a gente tinha como objetivo nessa aula era justamente esses aspectos. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. É importante, após assistir essa aula, revisar, treinar. Lembra que você está fazendo aí um papel passivo no processo de ensino-aprendizagem, né? Você está assistindo, e matemática não se aprende assistindo, se aprende fazendo. Não adianta ser ouvinte nem telespectador. É imprescindível que você destine tempo para aperfeiçoar as habilidades que aqui a gente fez, ok? Então, agradecer a companhia. Queria pedir aí para vocês curtirem o vídeo, tá? Compartilhe aí com os amigos que estão com dificuldade nessa matéria. E até o nosso próximo vídeo.